Billy Graham nos alerta: há 3 obstáculos que podem estar impedindo suas orações de chegarem ao trono da graça. Você está pronto para enfrentá-los? Você já se perguntou por que suas orações parecem bater num teto invisível? Porque, apesar de toda a sua sinceridade, de todas as suas lágrimas, de todo o seu clamor, o céu parece silencioso diante dos seus pedidos mais profundos? Esta é uma pergunta que ecoa no coração de milhões de cristãos ao redor do mundo. Pessoas que amam a Deus, que servem na igreja, que leem as Escrituras, mas que no secreto de suas almas lutam com um sentimento devastador de abandono espiritual. Talvez você seja uma dessas pessoas hoje. Talvez você tenha vindo aqui carregando um fardo invisível, uma oração não respondida, uma promessa que parece ter sido esquecida pelo próprio Deus que a fez. E a dúvida começa a corroer sua fé como um câncer silencioso. Será que Deus realmente me ouve? Será que Ele se importa? Será que Ele existe de verdade? Ouça-me com atenção. O problema nunca, jamais, esteve na fidelidade de Deus. Antes de começarmos, deixe um nos comentários se você quer descobrir os segredos da oração poderosa, e se inscreva para não perder nada. O Senhor não mudou desde que criou os céus e a terra com sua palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como nos assegura em Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Seu poder não diminuiu nem um pouco desde que ele dividiu o Mar Vermelho, fez chover maná no deserto ou ressuscitou seu Filho dentre os mortos. E sua disposição em agir a favor daqueles que o buscam permanece inabalável, como prometeu em Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A verdade que muitos pregadores modernos evitam mencionar, que muitos cristãos contemporâneos se recusam a encarar, é que existem obstáculos espirituais, reais e concretos, que se colocam entre nossas orações sinceras e a resposta divina que tanto ansiamos. Não são muralhas que Deus constrói para nos afastar, mas barreiras que nós mesmos, muitas vezes, inconscientemente, erguemos em nosso caminho espiritual. Sabe aquela sensação de que suas orações não passam do teto? Sabe aquela impressão de que Deus atende a todos, menos a você? Sabe aquele sentimento de que há uma distância insuportável entre seu clamor e os ouvidos do Altíssimo? Quero que você saiba que Deus não está surdo, o céu não está fechado, o trono da graça não foi abolido. Mas, assim como um rádio precisa estar sintonizado na frequência correta para captar o sinal, nossa vida espiritual precisa estar alinhada com os princípios divinos para que nossas orações fluam livremente até o coração do Pai. Ao longo dos meus anos de ministério, tenho visto pessoas sinceras, amadas por Deus, que vivem frustradas em sua vida de oração. Elas frequentam cultos, cantam louvores, até participam de jejuns coletivos, mas continuam experimentando um silêncio espiritual que as consome por dentro. E quando pergunto sobre suas lutas íntimas, sobre os cantos escuros de suas almas, sobre os segredos guardados às 7 chaves, começam a aparecer as verdadeiras razões para o aparente silêncio divino. Não vim aqui hoje para condenar ninguém. Não estou aqui para apontar dedos ou para fazer você se sentir pior do que talvez já esteja se sentindo. Vim como um mensageiro, como alguém que também já experimentou o silêncio de Deus, como alguém que também já se perguntou onde estava o Senhor nos momentos mais escuros. Mas, acima de tudo, vim como alguém que descobriu que o problema nunca esteve no céu. Esteve sempre em mim mesmo. Se você sente que suas orações não estão sendo respondidas, curta este vídeo, comente "Quero saber mais" e fique até o final
para uma revelação incrível. A Bíblia nos diz em 1 João 5, versículos 14 e 15: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos." Este é um princípio fundamental do reino. Deus ouve, Deus responde, Deus age, mas há condições para que isso aconteça com plenitude. Nas próximas horas, quero conduzir você por uma jornada de autoexame espiritual. Não será uma jornada fácil ou confortável. Talvez você tenha que encarar verdades sobre si mesmo que tem evitado por anos. Talvez você precise revisitar decisões, atitudes e sentimentos que preferiria manter enterrados. Mas prometo a você, se permanecer até o fim, se tiver a coragem de olhar para dentro e permitir que o Espírito Santo faça a sua obra de convencimento, você sairá daqui com uma compreensão renovada sobre oração e com um caminho claro para restaurar sua comunicação com o Pai. Não saia desta mensagem antes que ela termine de falar ao seu coração. Não desvie sua atenção quando o assunto tocar em feridas abertas. Não endureça seu coração quando sentir o incômodo da convicção, porque há um propósito divino por trás de cada palavra que será compartilhada aqui. Há um plano de Deus para restaurar não apenas sua vida de oração, mas todo o seu relacionamento com Ele. Primeiro obstáculo: o pecado não confessado. Vamos começar identificando o primeiro, e talvez mais comum, obstáculo entre nossas orações e o coração de Deus: o pecado não confessado. O salmista foi extremamente claro quando escreveu no Salmo 66, versículo 18: "Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá." Esta não é uma ameaça divina, é uma realidade espiritual. Assim como a sujeira em um cano impede o fluxo livre da água, o pecado guardado e escondido, alimentado no coração, impede o fluxo livre da comunhão com Deus. Permita-me ser direto com você. É absolutamente impossível manter um pecado secreto e, ao mesmo tempo, desfrutar de uma vida de oração poderosa. Os dois simplesmente não coexistem. É como tentar acender uma fogueira debaixo d'água. As leis espirituais não permitem tal contradição. Quando falamos de pecado não confessado, não estamos nos referindo apenas aos grandes escândalos morais que fariam manchetes nos jornais. Estamos falando de tudo aquilo que você sabe, no mais profundo do seu ser, que desagrada a Deus, mas que você justifica, minimiza ou esconde. Pode ser aquele hábito secreto de assistir conteúdo impuro na internet quando ninguém está olhando. Pode ser aquela desonestidade nos negócios que todo mundo faz. Pode ser aquele relacionamento que você mantém sabendo que está fora da vontade de Deus. Pode ser aquele ódio disfarçado de justiça que você nutre contra alguém que o feriu no passado. Você não precisa dizer em voz alta qual é o seu pecado secreto. Seu coração já sabe. E mais importante, Deus já sabe. Nada está escondido daquele que tudo vê. Como diz Hebreus 4, versículo 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E este é o paradoxo doloroso. Você ora, pedindo que Deus intervenha em sua vida, que Ele mude suas circunstâncias, que Ele o abençoe e o prospere, enquanto simultaneamente se recusa a abandonar aquilo que o entristece. É como pedir a um médico que cure sua doença enquanto você continua alimentando o vírus que a causa. É uma contradição fundamental. Alguns cristãos vivem uma dupla vida tão consistente que já não percebem a hipocrisia em que estão mergulhados. Levantam as mãos no domingo, cantam sobre santidade e rendição, até choram durante os louvores e, na segunda-feira,
voltam exatamente para os mesmos pecados, as mesmas atitudes, os mesmos compromissos com o mundo que tinham antes. E então se perguntam por que suas orações parecem vazias, por que suas palavras parecem não subir além do teto da igreja, por que o céu parece feito de bronze quando clamam. O profeta Isaías foi contundente quando escreveu em Isaías 59, versículos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Observe com atenção. Não é que Deus não possa salvar ou não possa ouvir. O problema não está na capacidade divina. O problema está na separação que nossos próprios pecados criam. É como tentar falar ao telefone com alguém enquanto a linha está cortada. Não importa o quanto você grite, a mensagem simplesmente não vai chegar ao destino. Vamos juntos desvendar o que bloqueia suas orações? Comente amém e se inscreva agora para acompanhar até o surpreendente final. Talvez você esteja se perguntando: mas todo mundo peca. Ninguém é perfeito. Se o pecado bloqueia nossas orações, então ninguém jamais seria ouvido por Deus. E você estaria absolutamente certo se não fosse pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus foi derramado precisamente para abrir um caminho permanente de acesso ao Pai, como nos diz Hebreus 10, versículos 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. O sangue de Jesus nos dá acesso, mas esse acesso não é uma licença para pecar deliberadamente. É um convite para vivermos em constante estado de confissão, arrependimento e purificação. É um chamado para andarmos na luz, como Ele está na luz, para que tenhamos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, como nos ensina 1 João 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que isso significa na prática? Significa que a oração poderosa não começa com pedidos, começa com confissão. Antes de apresentar sua lista de necessidades a Deus, você precisa apresentar seu coração quebrantado. Antes de pedir uma bênção, você precisa buscar purificação. Antes de reivindicar uma promessa, você precisa renovar seu compromisso com a santidade. Davi entendeu esse princípio profundamente. Depois de cometer adultério com Batseba e organizar a morte de seu marido, ele experimentou o terrível silêncio de Deus. Sua alma se ressentiu. Seu espírito se contorceu em agonia, até que finalmente ele se quebrantou em arrependimento sincero. E o que ele escreveu? Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Existe algo profundamente poderoso no arrependimento sincero. Não estou falando de sentir-se mal por ter sido pego ou de temer as consequências de seus atos. Estou falando daquela tristeza, segundo Deus, que, como diz 2 Coríntios 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Estou falando daquele momento em que você enxerga seu pecado como Deus o enxerga, como uma ofensa contra a sua santidade, como uma traição ao seu amor, como uma rejeição da sua graça. E você é tomado por um desejo genuíno de mudança. O arrependimento verdadeiro não é apenas confissão, é também conversão. Não é apenas admitir o erro, é dar meia volta e caminhar
na direção oposta. Não é apenas dizer "sinto muito", é demonstrar, com ações concretas, que você está determinado a não repetir o mesmo padrão de comportamento. Tenho visto muitas pessoas que confessam o mesmo pecado semana após semana, mês após mês, ano após ano, e se perguntam por que suas orações não têm poder. A confissão sem transformação torna-se, eventualmente, uma forma vazia de religiosidade. Deus não está interessado em rituais vazios de autoflagelação espiritual. Ele busca corações verdadeiramente transformados pelo poder do seu Espírito. Em Provérbios 28, versículo 13, lemos: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia." Observe que não basta confessar, é preciso também deixar o pecado. É preciso cortar, abandonar, romper definitivamente com aquilo que desagrada a Deus. Isso pode significar terminar um relacionamento que você sabe que não está nos padrões divinos. Pode significar abandonar um hábito destrutivo que tem escravizado sua alma. Pode significar devolver algo que não lhe pertence, pedir perdão a alguém que você feriu ou afastar-se de influências que têm minado sua fé. Qualquer que seja a ação necessária, o arrependimento verdadeiro sempre se manifesta em mudanças concretas e visíveis. E quando você se arrepende sinceramente, quando você confessa e abandona seu pecado, algo extraordinário acontece. As comportas do céu se abrem sobre sua vida. De repente, aquele silêncio opressor dá lugar a uma intimidade renovada com Deus. Aquela sensação de distância é substituída por uma consciência vívida da presença divina. E suas orações, antes aparentemente ignoradas, começam a receber respostas que ultrapassam suas maiores expectativas. O próprio Jesus nos assegurou em João 9, versículo 31, "Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ouve." Não se trata de perfeição, trata-se de direção. Não se trata de nunca cair, trata-se de nunca permanecer caído. Não se trata de ser impecável, trata-se de ser transparente diante de Deus, vivendo em constante estado de purificação pelo sangue de Jesus. Se você está experimentando o silêncio de Deus em sua vida, se suas orações parecem não passar do teto, peço-lhe que faça uma pausa agora mesmo. Feche seus olhos por um momento, permita que o Espírito Santo ilumine os cantos escuros da sua alma. Deixe que ele traga à luz aquilo que tem bloqueado sua comunhão com o Pai. E quando ele mostrar, porque ele certamente mostrará, tenha a coragem de confessar, de se arrepender e de mudar. Não há liberdade maior do que estar com a consciência limpa diante de Deus. Não há poder espiritual mais intenso do que o de uma alma purificada pela graça. Não há autoridade mais genuína do que a de alguém que abandonou o pecado secreto e agora caminha em plena luz. Segundo obstáculo, a falta de perdão. Mas o pecado não confessado não é o único obstáculo entre nossas orações e o coração de Deus. Há um segundo bloqueio espiritual que tem silenciado o céu para muitos cristãos sinceros: a falta de perdão. Jesus foi extremamente claro quando ensinou em Marcos 11, versículo 25, "E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, os perdoe as vossas ofensas." E em Mateus 6, versículo 15, ele foi ainda mais contundente: "Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas." Estas não são sugestões opcionais para uma vida cristã mais plena. São condições fundamentais para que nossas orações sejam ouvidas. O perdão que recebemos e o perdão que oferecemos estão inextricavelmente ligados na economia do reino.
Não podemos desfrutar de um sem praticar o outro. Tenho conhecido inúmeros cristãos que oram fervorosamente por cura, por direção, por provisão, por avivamento, enquanto, simultaneamente, cultivam em seus corações mágoas profundas, ressentimentos antigos, amarguras não resolvidas. Eles frequentam cultos de oração, participam de vigílias, até ungem suas casas com óleo, mas se recusam a lidar com as feridas que carregam e com o perdão que retêm. E então se perguntam: por que o céu parece silencioso diante de seus clamores mais sinceros? Por que suas orações parecem evaporar no ar, sem nunca chegar ao trono da graça? Por que outros à sua volta recebem respostas, enquanto eles continuam esperando por um sinal, por um sussurro, por qualquer indicação de que Deus ainda se importa? A verdade, meu irmão, minha irmã, é que o céu se fecha para quem fecha o coração ao próximo. A mesma medida que você usa para perdoar será usada para você receber perdão. O mesmo canal que deveria liberar a graça de Deus sobre sua vida é o que você precisa abrir para liberar graça sobre aqueles que o feriram. Talvez você esteja pensando: mas você não entende o que fizeram comigo. Você não sabe o quanto me machucaram. Você não faz ideia da traição, da humilhação, da rejeição que sofri. É fácil falar em perdão quando não foi você quem passou por isso. E você tem razão. Eu não sei o que você sofreu. Não conheço a profundidade da sua dor. Não senti na própria pele a ferida que agora infecta sua alma. Mas conheço alguém que sabe, que entende, que sentiu dores infinitamente maiores que as suas e ainda assim escolheu perdoar. Na cruz do Calvário, enquanto o sangue escorria de seu corpo dilacerado, enquanto os pregos rasgavam sua carne, enquanto a multidão zombava de seu sofrimento, Jesus olhou para aqueles que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Jesus não esperou que seus algozes pedissem perdão. Ele não exigiu que eles reconhecessem seu erro. Ele não impôs condições para sua misericórdia. Em meio à dor mais excruciante, em meio à injustiça mais flagrante, em meio ao abandono mais profundo, ele escolheu perdoar. E se ele, que era sem pecado, pôde perdoar aqueles que o matavam, quem somos nós para reter o perdão daqueles que nos feriram? Se ele, que era Deus encarnado, pôde estender misericórdia àqueles que o rejeitavam, como podemos nós, pecadores perdoados pela graça, negar essa mesma graça aos nossos ofensores? O perdão não é um sentimento, é uma decisão. Não é uma emoção passageira, é um ato deliberado da vontade. Não depende de como você se sente em relação à pessoa que o feriu. Depende da sua obediência ao mandamento de Cristo e do seu desejo de manter abertos os canais de comunicação com o Pai. Muitas pessoas esperam sentir vontade de perdoar para então fazê-lo. Esperam que a dor desapareça, que a memória se apague, que o ressentimento se dissolva naturalmente, mas isso raramente acontece. O perdão não é o resultado final de um processo de cura. É o primeiro passo desse processo. Você não perdoa porque já se curou. Você se cura porque escolheu perdoar. O perdão também não significa que o que fizeram a você foi certo ou aceitável. Não significa que você deve permitir que continuem a machucá-lo. Não significa que não haverá consequências para as ações daquela pessoa. O perdão simplesmente significa que você está entregando a Deus o direito de cobrar a dívida. Significa que você está abrindo mão do papel de juiz e carrasco na vida do outro. Significa que você está escolhendo não deixar que o mal que lhe fizeram determine seu futuro, sua identidade, seu relacionamento com Deus. Enquanto você guarda rancor, enquanto alimenta ressentimento, enquanto cultiva amargura, suas orações não fluirão com liberdade
até o trono da graça, porque você não pode simultaneamente pedir a Deus que derrame misericórdia sobre você e recusar-se a derramar essa mesma misericórdia sobre outros. Pense nisso. Cada vez que você ora o Pai Nosso, você está essencialmente pedindo que Deus o trate da mesma forma que você trata os outros. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, versículo 12. É uma oração perigosa para quem guarda ressentimentos. Se você está vivendo o silêncio de Deus, se suas orações parecem não encontrar resposta, pergunte-se honestamente: há alguém a quem eu precise perdoar? Há alguma mágoa que eu esteja alimentando? Há algum ressentimento que eu me recuse a liberar? E se o Espírito Santo trouxer um nome à sua mente, um rosto à sua memória, uma situação ao seu coração, não resista, não justifique, não racionalize. Decida aqui e agora liberar perdão. Decida, por um ato da sua vontade, obedecer ao mandamento de Cristo, independentemente de como você se sinta. Você pode começar com uma simples oração. Senhor, eu escolho perdoar, nome da pessoa, por o que ela fez. Eu libero essa pessoa da dívida que sinto que ela tem comigo. Entrego a Ti o direito de julgar. Peço que cures meu coração ferido e que restaures minha capacidade de amar. Em nome de Jesus. Amém. Talvez você não sinta nada quando fizer essa oração. Talvez a dor ainda esteja lá. Talvez a memória ainda seja vívida. Não importa. O perdão é um processo que começa com uma decisão. À medida que você continua escolhendo perdoar, dia após dia, cada vez que a mágoa ressurge, Deus irá gradualmente transformar sua decisão em realidade emocional. Ele irá, progressivamente, curar as feridas que sangram em seu interior e, ao mesmo tempo, ele irá reabrir os canais de comunicação que estavam bloqueados pelo ressentimento. Há algo extraordinariamente libertador em perdoar. Quando você finalmente solta as cordas da amargura que o mantinham preso a pessoas e eventos do passado, você descobre uma leveza espiritual que não conhecia antes. É como se um peso enorme fosse retirado dos seus ombros e, de repente, suas orações ganham asas. Elas sobem aos céus com uma liberdade que você julgava impossível, e as respostas começam a fluir com uma abundância que o surpreende. Como diz Efésios 4, versículos 31 e 32, longe de vós toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Não espere resposta para suas orações enquanto estiver segurando veneno em seu coração. Libere perdão e veja como o céu se abre sobre sua vida. Terceiro obstáculo: a incredulidade disfarçada de religiosidade. Ainda, um terceiro obstáculo que tem impedido muitos cristãos de experimentar o poder pleno da oração: a incredulidade disfarçada de religiosidade. Hebreus 11, versículo 6, nos diz claramente: sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé não é um elemento opcional na vida cristã. É o fundamento de todo o nosso relacionamento com Deus. É o canal através do qual sua graça flui. É a ponte que conecta nossa necessidade ao seu suprimento. E ainda assim, quantos de nós oramos sem realmente acreditar que Deus vai responder? Quantos de nós repetimos palavras bonitas, frases eloquentes, até versículos bíblicos, sem ter no coração a menor expectativa de que algo vai mudar como resultado de nossas orações? Para muitos cristãos, a oração tornou-se um ritual vazio, uma obrigação religiosa, um item a ser marcado na lista de afazeres espirituais.
Eles oram antes das refeições, antes de dormir, nos cultos de domingo, mas sem aquela fé viva que move montanhas, que abre mares, que ressuscita mortos. É possível frequentar a igreja por décadas, conhecer a Bíblia de capa a capa, usar todas as expressões corretas em suas orações e, ainda assim, sofrer de uma incredulidade profunda e não diagnosticada. É possível parecer extremamente espiritual aos olhos dos outros, enquanto, no íntimo, você duvida que Deus realmente exista, que Ele realmente se importe, que Ele realmente intervenha nos assuntos humanos. Tiago 1, versículos 6 a 8, nos adverte: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A incredulidade não se manifesta apenas como ateísmo declarado. Frequentemente, ela se esconde por trás de uma fachada de religiosidade. Está nas orações cautelosas que nunca pedem nada grande demais para evitar o desapontamento. Está nas preces cheias de "se for da tua vontade", usadas não como submissão genuína, mas como uma pólice de seguro contra a decepção. Está no cristão que ora pedindo cura, mas já marcou 3 consultas médicas só para garantir. Entenda-me bem, não há nada de errado em buscar ajuda médica, em ser prudente, em submeter-se à vontade de Deus. O problema está na motivação do coração. O problema está quando usamos essas coisas como muletas para nossa falta de fé, como desculpas para nossa incredulidade, como justificativas para nosso medo de confiar plenamente. A fé verdadeira não é cega, é visionária, não é irracional, é sobrenatural, não ignora a realidade, enxerga além dela. Como diz Hebreus 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Muitos cristãos vivem presos entre 2 mundos, demasiadamente espirituais para aceitar completamente a lógica materialista do mundo, mas demasiadamente racionais para abraçar plenamente a lógica sobrenatural do reino. E assim, suas orações refletem essa divisão interna. Palavras de fé pronunciadas por lábios que não acreditam verdadeiramente no que estão dizendo. Se suas orações parecem não subir além do teto, pergunte-se honestamente: eu realmente acredito que Deus pode e quer responder? Ou estou apenas cumprindo um ritual religioso? Estou orando com expectativa genuína ou apenas para marcar um item na minha lista de deveres espirituais? A fé não é algo que você gera por esforço próprio. Não é uma força de vontade espiritual. Não é fingir certeza, quando por dentro você está cheio de dúvidas. A fé genuína nasce do conhecimento pessoal de Deus, da experiência íntima com sua fidelidade, do encontro transformador com sua palavra. Como diz Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Quanto mais você se expõe à palavra de Deus, quanto mais você medita nas suas promessas, quanto mais você contempla seu caráter revelado nas Escrituras, mais sua fé cresce naturalmente, organicamente, inevitavelmente. Se você luta com incredulidade, não tente fabricar uma fé artificial. Não finja uma confiança que não possui. Em vez disso, seja honesto com Deus sobre suas dúvidas. Clame como aquele pai desesperado que disse a Jesus: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, versículo 24. Deus não se ofende com nossas dúvidas honestas. Ele não se afasta quando admitimos nossa fraqueza espiritual. Pelo contrário, é exatamente nesses momentos de vulnerabilidade total que Ele pode começar a construir em nós uma fé genuína, uma confiança inabalável, uma certeza
que transcende as circunstâncias. A fé é a ponte entre a sua necessidade e o milagre. Sem essa ponte, suas palavras ficam presas na terra, ecoando em um vazio espiritual. Mas quando você ora com fé autêntica, mesmo que pequena como um grão de mostarda, você aciona os recursos do céu. Você toca o coração do Pai, você libera o poder do Espírito Santo. Jesus prometeu em João 14, versículo 14, "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei." Esta não é uma promessa vaga ou condicional. É um cheque assinado pelo próprio Filho de Deus, pronto para ser descontado por qualquer um que ouse acreditar. Mas aqui está o paradoxo da fé. Embora não possamos gerá-la por esforço próprio, somos chamados a exercitá-la, fortalecê-la, alimentá-la. Como qualquer músculo do corpo, a fé cresce quando é usada, quando é esticada, quando é desafiada. Muitos cristãos oram apenas pelas coisas que consideram razoáveis, apenas pelo que parece possível, apenas pelo que não constrangeria sua lógica humana se acontecesse. E assim, nunca experimentam os milagres extraordinários, as intervenções sobrenaturais, as respostas divinas que desafiam toda explicação natural. George Mueller, aquele grande homem de Deus que sustentou milhares de órfãos exclusivamente através da oração, sem jamais fazer pedidos públicos por dinheiro, disse certa vez: "A fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus no que é humanamente possível. A fé começa onde termina o poder do homem." Você tem orado por coisas possíveis ou por coisas impossíveis? Tem limitado suas petições àquilo que parece razoável? Ou tem ousado pedir o que só Deus pode fazer? Tem exercitado sua fé nos pequenos desafios diários, preparando-se assim para os grandes testes que inevitavelmente virão? Jesus nos disse em Mateus 17, versículo 20, "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível." O tamanho da sua fé não é tão importante quanto a direção dela. Não importa quão pequena seja a sua fé, se ela estiver firmemente depositada no Deus Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, no Eu Sou o que Sou, ela será suficiente para mover montanhas. A incredulidade disfarçada de religiosidade é um dos maiores obstáculos à oração respondida. É tempo de rasgar a alma diante de Deus e declarar, como aquele pai desesperado: "Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade." Marcos 9, versículo 24. É tempo de parar de fingir uma fé que não temos e começar a buscar uma fé genuína, arraigada na palavra, alimentada pelo Espírito, confirmada pela experiência pessoal com o Deus vivo. Quando você ora realmente acreditando que Deus não apenas pode, mas quer responder? Ora com a confiança de uma criança que sabe que seu Pai Celestial dá boas dádivas aos que lhe pedem? Ou ora com a cautela de um adulto cínico que já se decepcionou demais para arriscar acreditar de novo? Quarto obstáculo: a falta de perseverança na oração. A verdade é dura, mas libertadora. Não basta orar. É preciso remover os bloqueios, o pecado não confessado, a falta de perdão, a incredulidade disfarçada de religiosidade. Estes são os escombros espirituais que obstruem o canal entre seu clamor e a resposta divina. Mas há ainda um quarto obstáculo que raramente é mencionado, embora seja devastadoramente comum: a falta de perseverança na oração. Jesus contou uma parábola em Lucas 18, versículos 1 a 8, sobre a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Ele falou de uma viúva persistente que, através de sua importunação constante, finalmente conseguiu justiça de um juiz injusto. E concluiu perguntando: "Quando vier o Filho do Homem,
achará porventura fé na terra? Lucas 18, versículo 8. Esta pergunta final é reveladora. Jesus está conectando diretamente a perseverança na oração com a verdadeira fé. Aqueles que realmente acreditam não desistem após a primeira, a segunda ou a 20ª tentativa aparentemente frustrada. Eles continuam batendo, continuam buscando, continuam pedindo, porque sabem que no tempo certo a resposta virá. Quantas bênçãos perdemos simplesmente porque nos cansamos de pedir? Quantos milagres ficaram a um dia de distância porque desistimos na véspera? Quantas respostas divinas nunca se manifestaram porque não tivemos a perseverança de esperar pelo tempo perfeito de Deus? A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que precisaram esperar, às vezes por décadas, antes de verem a manifestação das promessas divinas. Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa. José passou 13 anos entre a visão e sua realização, incluindo tempo na prisão. Davi foi ungido rei quando jovem, mas só assumiu o trono muitos anos depois. Até mesmo Jesus esperou 30 anos antes de iniciar seu ministério público. A espera não é um acidente no plano de Deus. É uma ferramenta em suas mãos. É durante o tempo de espera que nosso caráter é formado. Nossa fé é provada. Nossa dependência de Deus é aprofundada. Como diz Tiago 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerai motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mas quantos de nós temos a disposição de perseverar em oração quando o céu parece silencioso? Quantos conseguem manter a fé viva quando dias se transformam em semanas, semanas em meses, meses em anos, sem um sinal visível de resposta? Vivemos em uma cultura de gratificação instantânea. Queremos tudo para ontem. Comida rápida, internet rápida, relacionamentos rápidos e, sim, orações rapidamente atendidas. E quando Deus opera em seu próprio tempo, em seu próprio ritmo, segundo sua própria sabedoria, nós nos impacientamos, desistimos, concluímos que Ele não está ouvindo, ou que não se importa, ou que não existe. Em Abacuque 2, versículo 3, o Senhor declara: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Este é um dos grandes paradoxos da Escritura. A promessa pode tardar, mas não tardará. Na perspectiva humana, pode parecer atrasada. Na perspectiva divina, está perfeitamente no horário. George Mueller, aquele grande homem de oração que mencionei anteriormente, orou por mais de 50 anos pela conversão de 2 amigos. Ele morreu sem ver a resposta a essa oração específica. Mas, alguns anos após seu funeral, ambos os homens, já idosos, entregaram suas vidas a Cristo. A oração perseverante de Mueller foi respondida. Ele simplesmente não estava mais aqui para ver. Elias orou 7 vezes antes que a menor nuvem aparecesse no horizonte. Daniel orou por 3 semanas antes que o anjo viesse com sua resposta. Paulo rogou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido antes de receber a resposta final de Deus. A perseverança na oração não é teimosia humana, é submissão divina. É reconhecer que Deus opera em seu próprio tempo, segundo seus próprios propósitos, para sua própria glória. É confiar que mesmo quando não vemos resultados imediatos, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando algo maior do que poderíamos pedir ou imaginar. Como diz Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desanimarmos. Isso se aplica especialmente à oração. Não nos cansemos de orar,
porque no tempo certo, colheremos a resposta se não desanimarmos. Alguns de vocês estão orando há anos por um filho desgarrado, por um casamento em crise, por uma cura física, por uma libertação espiritual. E o céu parece silencioso. Não há sinais visíveis de mudança. A situação pode até ter piorado desde que você começou a orar, e a tentação de desistir, de concluir que Deus não ouve ou não se importa, é quase irresistível. Permita-me encorajá-lo hoje. Não desista. Não cesse de clamar. Não pare de buscar. Não abandone a fé. Porque no momento exato, na hora perfeita, da maneira ideal, talvez não como você imaginou, talvez não como você planejou, mas infinitamente melhor do que você poderia conceber, a resposta virá. Lembro-me de uma senhora em nossa igreja que orou por 42 anos pela salvação do marido. Por 4 décadas, ela não viu o menor sinal de interesse espiritual da parte dele. Pelo contrário, ele se tornou cada vez mais hostil à fé, mais resistente ao evangelho, mais determinado a nunca pisar em uma igreja, mas ela perseverou em oração e, no leito de morte, aos 82 anos de idade, aquele homem duro finalmente se rendeu a Cristo, com lágrimas de arrependimento e gratidão. 42 anos de oração foram respondidos nas últimas 48 horas de sua vida terrena. Valeu a pena esperar? Ela diria que sim, 1000 vezes sim, porque ela entendeu o que muitos de nós esquecemos, que na economia de Deus, nenhuma oração sincera é desperdiçada, nenhum clamor genuíno é ignorado, nenhuma lágrima de intercessão cai no esquecimento. Como diz Apocalipse 5, versículo 8, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nossas orações são como incenso, guardado em taças de ouro diante do trono de Deus. Elas não se perdem, não se evaporam, não se anulam com o tempo, elas permanecem diante dele como um memorial contínuo, até o momento perfeito para serem respondidas. Se você está enfrentando o silêncio de Deus em sua vida, se suas orações parecem bater num teto invisível, se o céu parece feito de bronze quando você clama, permita-me perguntar: você tem perseverado ou tem desistido facilmente? Tem mantido a fé viva durante a espera ou tem permitido que a impaciência coroe sua confiança em Deus? Jesus nos ensinou em Lucas 11, versículos 9 e 10. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Observe os verbos no texto original. Eles estão no tempo presente contínuo. Uma tradução mais literal seria: continuem pedindo, continuem buscando, continuem batendo. É um chamado à perseverança, à persistência, à importunação na oração. Não é que Deus seja relutante em responder e precise ser convencido por nossa insistência. Não é que Ele se divirta em nos fazer esperar. A perseverança na oração não é para mudar a vontade de Deus, é para preparar nosso coração para receber sua resposta, é para aprofundar nossa dependência dele, é para nos ensinar que ele é mais importante do que suas dádivas, que sua presença é mais preciosa do que suas provisões. Quinto obstáculo: a ausência de comunhão genuína com Deus. Um quinto obstáculo que frequentemente bloqueia nossas orações é a ausência de comunhão genuína com Deus. Muitos cristãos tratam a oração como uma transação, não como uma relação. Eles se aproximam de Deus apenas quando precisam de algo, apenas quando estão em crise, apenas quando todos os recursos humanos se esgotaram. Suas orações são essencialmente listas de pedidos apresentadas a um Deus distante, não conversas íntimas com um Pai amoroso. Jesus
nos ensinou a orar, começando com Pai Nosso que estás nos céus. Mateus 6, versículo 9. Esta forma de tratamento não é casual ou incidental, é fundamental. Ele está estabelecendo que a oração não é primariamente sobre pedir coisas, mas sobre relacionamento. É uma criança conversando com seu pai, é um filho ou filha buscando a presença, a sabedoria, o coração daquele que o gerou. João 15, versículo 7, traz uma promessa extraordinária, mas frequentemente mal compreendida. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Muitos se concentram na parte pedireis o que quiserdes, ignorando a condição fundamental, se permanecerdes em mim. A permanência, ou comunhão contínua com Cristo, é o solo fértil onde orações poderosas crescem. Não é uma atividade ocasional, mas um estilo de vida. Não é um evento agendado, mas uma realidade constante. É viver em constante consciência da presença de Deus, em constante diálogo com o Espírito Santo, em constante meditação na palavra. Se suas orações parecem ineficazes, pergunte-se: estou realmente permanecendo em Cristo? Estou vivendo em comunhão diária, momento a momento com o Espírito Santo? Ou estou apenas fazendo visitas ocasionais ao trono da graça quando estou desesperado por ajuda? A oração mais poderosa não vem de técnicas sofisticadas ou de fórmulas especiais, vem do coração que está sintonizado com o coração de Deus através do relacionamento contínuo. Como diz 1 João 5, versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Observe o princípio. Pedimos segundo a sua vontade. Não porque estamos tentando manipular Deus para fazer o que queremos, mas porque através da comunhão constante, seus desejos se tornam nossos desejos. Suas prioridades se tornam nossas prioridades. Seu coração molda nosso coração. Quando você vive em profunda comunhão com Deus, você começa a orar de forma diferente. Você não precisa forçar ou manipular. Você não precisa barganhar ou negociar. Você simplesmente expressa o que está em seu coração, sabendo que o Espírito Santo já está intercedendo por você, segundo a vontade de Deus. Romanos 8, versículo 27, confirma: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Se você está experimentando o silêncio de Deus em sua vida de oração, pergunte-se honestamente: estou buscando o doador ou apenas as dádivas? Estou cultivando relacionamento ou apenas fazendo pedidos? Estou permanecendo em Cristo dia após dia ou apenas o visitando quando estou em crise? Sexto obstáculo: a falta de concordância com o propósito divino. Um sexto obstáculo que frequentemente bloqueia nossas orações é a falta de concordância com o propósito divino. Muitos cristãos oram baseados exclusivamente em seus desejos pessoais, sem considerar se seus pedidos estão alinhados com o plano maior de Deus para suas vidas e para o mundo. Eles, essencialmente, pedem que Deus ajuste seus planos eternos para acomodar suas preferências temporais. Tiago 4, versículo 3, é contundente: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Há orações que não são respondidas, não porque Deus não ouve, mas porque o motivo por trás delas é egoísta, carnal ou contrário aos propósitos divinos. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículo 10. Esta não é uma frase de efeito para embelezar nossas orações.
É uma declaração fundamental de submissão aos propósitos eternos de Deus. É reconhecer que seus planos são superiores aos nossos, que sua vontade é mais sábia que nossos desejos, que seu reino deve ter prioridade sobre nossos pequenos impérios pessoais. Até mesmo Jesus, enfrentando a perspectiva da cruz, orou: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, versículo 42. Se o próprio Filho de Deus submeteu seus desejos à vontade do Pai, quanto mais nós deveríamos fazer o mesmo. Algumas orações não são respondidas da maneira que esperamos porque, se fossem, prejudicariam o propósito maior de Deus para nossas vidas. Paulo orou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido. A resposta de Deus não foi removê-lo, mas dar graça suficiente para suportá-lo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Deus não respondeu à oração de Paulo da maneira que ele queria, mas da maneira que era melhor para ele. E Paulo, eventualmente, reconheceu isso, declarando: De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, versículo 9. Se suas orações parecem não ser respondidas, pergunte-se: estou buscando primeiramente o reino de Deus e sua justiça? Estou disposto a aceitar uma resposta diferente da que espero, se isso for melhor para meu crescimento espiritual e para a glória de Deus? Estou realmente orando: seja feita a tua vontade? Ou apenas incluindo essa frase enquanto espero que minha vontade prevaleça? 7º obstáculo: a falta de sensibilidade às direções do Espírito Santo. Um 7º obstáculo que frequentemente bloqueia nossas orações é a falta de sensibilidade às direções do Espírito Santo. Jesus prometeu em João 16, versículo 13: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo foi enviado não apenas para nos dar poder, mas para nos guiar, inclusive em nossa vida de oração. Romanos 8, versículo 26, nos diz: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar da maneira que deveríamos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o versículo 27 continua: E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Muitos cristãos oram exclusivamente a partir de suas próprias ideias, necessidades e entendimentos, sem buscar a direção do Espírito Santo. Eles não param para perguntar: Espírito Santo, como devo orar nesta situação? O que está realmente acontecendo aqui, do ponto de vista espiritual? Quais são as raízes mais profundas deste problema? Qual é a vontade de Deus, neste caso específico? A oração guiada pelo Espírito é infinitamente mais poderosa do que a oração gerada pela mente humana. Quando permitimos que o Espírito Santo nos guie, frequentemente nos surpreendemos orando por aspectos da situação que nem havíamos considerado, usando palavras que não teríamos escolhido, com uma autoridade que não vem de nós mesmos. Lembro-me de uma ocasião em que estava orando por um jovem casal em crise matrimonial. Eu havia preparado mentalmente uma lista de pedidos óbvios: restauração do amor, cura das feridas, sabedoria para os conselheiros que os estavam acompanhando. Mas quando comecei a orar, senti o Espírito Santo me direcionando a interceder pela libertação do homem de um vício secreto que estava corroendo o casamento por dentro. Eu não tinha conhecimento natural de tal vício,
foi uma direção puramente espiritual. Semanas depois, durante uma sessão de aconselhamento, o homem confessou um vício em pornografia que vinha escondendo há anos. Aquela confissão foi o ponto de virada para a restauração do casamento. E tudo começou com uma oração guiada pelo Espírito, não pela informação disponível humanamente. Se suas orações parecem ineficazes, pergunte-se: estou realmente sensível ao Espírito Santo quando oro? Estou buscando sua direção ou apenas seguindo o meu próprio entendimento? Estou disposto a orar de formas que talvez não façam sentido para minha mente natural, mas que são dirigidas pelo Espírito? Oitavo obstáculo: a falta de autoridade espiritual. Finalmente, um oitavo obstáculo que bloqueia muitas orações é a falta de autoridade espiritual resultante de uma vida de compromisso. Jesus viveu de tal maneira que podia dizer com absoluta confiança: eu sei que sempre me ouves. João 11, versículo 42. Sua comunhão perfeita com o Pai, sua obediência absoluta à vontade divina, sua pureza moral irrepreensível, tudo isso contribuía para a autoridade extraordinária de suas orações. Não podemos esperar ter o mesmo nível de autoridade espiritual de Jesus, que era sem pecado, mas a Escritura nos chama a crescer em santidade, em obediência, em intimidade com Deus, e à medida que crescemos nesses aspectos, nossa autoridade na oração também cresce. Como diz Tiago 5, versículo 16, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Observe que não é qualquer oração que é descrita como poderosa e eficaz, mas, especificamente, a oração de uma pessoa justa, alguém cuja vida está alinhada com os princípios de Deus, cujo caráter reflete a natureza de Cristo, cujas ações correspondem às suas palavras. Isso não significa que precisamos ser perfeitos para que Deus nos ouça. Se fosse assim, ninguém jamais teria uma oração respondida, mas significa que há uma conexão direta entre como vivemos e a eficácia de nossas orações. Significa que cada área de compromisso com o pecado, cada aspecto de desobediência deliberada, cada esfera de rebeldia contra a vontade conhecida de Deus, diminui nossa autoridade espiritual. É por isso que Pedro adverte os maridos em 1 Pedro 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar com discernimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e como sendo vós herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. O tratamento que um homem dá à sua esposa tem impacto direto sobre sua vida de oração. O relacionamento horizontal afeta o relacionamento vertical. Se suas orações parecem carecer de poder e eficácia, examine honestamente sua vida. Estou vivendo de maneira coerente com o que professo? Estou obedecendo ao que sei ser a vontade de Deus? Há áreas da minha vida onde estou deliberadamente comprometendo os princípios que conheço serem verdadeiros? A verdade é dura, mas libertadora. Não basta orar. É preciso remover os bloqueios. Deus quer responder. Ele deseja se revelar. Ele anseia por derramar bênçãos sobre seus filhos. Mas ele não vai competir com o pecado, o orgulho, a falta de perdão ou a incredulidade. Ele não vai forçar sua entrada em um coração que está deliberadamente fechado para aspectos de sua vontade. Não saia antes do fim. Tem uma mensagem especial esperando por você. Curta, comente 2 e ative o sininho para mais conteúdos como este. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Isaías 59, versículos 1 e 2. O céu não está fechado, meu irmão, minha irmã. Deus não se retirou para um canto distante do universo, indiferente
aos seus clamores. Seu ouvido não está surdo, sua mão não está encolhida, seu coração não está frio. O problema nunca esteve em Deus, sempre esteve em nós. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando o silêncio divino parecer insuportável, mesmo quando a última centelha de esperança estiver prestes a se apagar, Deus ainda está lá. Ele ainda ouve. Ele ainda se importa. Ele ainda é capaz de intervir com poder sobrenatural em sua situação. Mas talvez, antes que ele mude suas circunstâncias, ele queira mudar você. Talvez, antes de responder à sua oração, ele esteja esperando que você remova os obstáculos que impedem sua resposta de fluir livremente. Talvez o silêncio divino não seja rejeição, mas um convite para autoexame, para arrependimento, para transformação. Você está orando, mas suas orações estão subindo? Está clamando, mas o céu está ouvindo? A resposta de Deus pode estar mais perto do que você imagina, mas exige que você tire os escombros da alma. O que está entre sua oração e a resposta não é o silêncio de Deus, é aquilo que você ainda não entregou a Ele. Permita-me fazer algumas perguntas diretas ao seu coração. Há algum pecado não confessado em sua vida? Algo que você sabe que desagrada a Deus, mas que você tem justificado, minimizado ou escondido? Confesse-o agora. Arrependa-se sinceramente, abandone-o completamente e veja como o canal de comunicação com o Pai se abre novamente. Há alguém a quem você precise perdoar? Alguma mágoa antiga que continua infectando sua alma? Algum ressentimento que você tem alimentado? Alguma amargura que você tem cultivado? Decida agora mesmo liberar perdão. Não espere sentir vontade. Escolha perdoar por um ato da sua vontade e observe como as comportas do céu se abrem sobre sua vida. Você tem orado com fé genuína ou apenas repetido palavras vazias? Tem realmente acreditado que Deus não apenas pode, mas quer responder às suas orações? Seja honesto sobre suas dúvidas. Clame, como aquele pai no Evangelho. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, versículo 24. E veja como sua fé começa a crescer à medida que você a exercita. Você tem perseverado em oração ou desistido facilmente? Tem continuado batendo, buscando, pedindo, mesmo quando não vê resultados imediatos? Comprometa-se a não desistir, a não se cansar, a não perder a esperança. E veja como Deus honra sua persistência com respostas que excedem suas expectativas. Você tem buscado o doador ou apenas as dádivas? Tem cultivado comunhão diária, momento a momento, com Deus ou apenas o procurado em momentos de crise? Decida fazer da intimidade com Deus sua prioridade máxima e veja como suas orações ganham uma nova dimensão de poder quando nascem do relacionamento profundo. Você tem orado segundo a vontade de Deus ou apenas segundo seus próprios desejos? Tem buscado primeiramente o reino e a justiça de Deus ou colocado suas preferências pessoais acima dos propósitos divinos? Renda sua vontade a Ele e veja como suas orações se alinham cada vez mais com o coração do Pai. Você tem sido sensível às direções do Espírito Santo em sua vida de oração? Ou seguido apenas seu próprio entendimento? Tem permitido que Ele guie, que Ele revele as raízes mais profundas das situações, que Ele interceda através de você com gemidos inexprimíveis? Abra-se para sua direção e veja como suas orações ganham uma precisão cirúrgica que só pode vir dele. Você tem vivido de maneira coerente com o que professa crer? Tem obedecido ao que sabe ser a vontade de Deus? Ou há áreas da sua vida onde você deliberadamente compromete os princípios que conhece serem verdadeiros? Decida viver com integridade e veja como sua autoridade espiritual cresce à medida que sua vida se alinha cada vez mais com a vontade de Deus. Quer transformar sua vida de oração? Deixe um like
Comente "Estou dentro" e assista até o último segundo para uma surpresa que vai impactar você. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou em oração. Há um plano divino sendo tecido através de cada aparente silêncio celestial. Há uma obra profunda sendo realizada em você durante esses tempos de espera. Deus não está brincando com suas emoções. Ele não está testando os limites da sua paciência por diversão. Ele não é um pai cruel que gosta de ver seus filhos sofrendo. Ele é o oleiro supremo, e você é o barro em suas mãos. E através desses tempos de aparente silêncio, ele está moldando você, formando você, preparando você para receber não apenas a resposta que você pediu, mas algo infinitamente maior, a manifestação plena do seu caráter em sua vida. Como diz Romanos 8, versículos 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Este é o propósito supremo de Deus, conformá-lo à imagem de Cristo. E às vezes, o silêncio aparente em resposta às suas orações é parte integrante desse processo transformador. É nos momentos de espera, nos tempos de silêncio, nas noites escuras da alma, que nosso caráter é mais profundamente formado, que nossa fé é mais rigorosamente testada, que nossa dependência de Deus é mais completamente estabelecida. Quando ouvi a mensagem de Billy Graham sobre os 3 obstáculos que se interpõem entre nossas orações e a resposta de Deus, senti um impacto profundo, como se uma luz tivesse sido acesa nos cantos mais escuros da minha alma. No Brasil, onde a fé pulsa nas ruas, nas igrejas lotadas e nos corações fervorosos, muitas vezes oramos com paixão, mas nos perguntamos por que o céu parece silencioso. Essa mensagem me fez refletir sobre minha própria jornada espiritual e trouxe clareza sobre o que pode estar bloqueando minha comunhão com Deus. Graham aponta 3 barreiras principais: o pecado não confessado, a falta de perdão e a incredulidade disfarçada de religiosidade. Cada uma dessas verdades ressoou em mim como um convite à transformação, não apenas para melhorar minha vida de oração, mas para viver uma fé mais autêntica e alinhada com os propósitos divinos. O primeiro obstáculo, o pecado não confessado, me fez parar e olhar para dentro. Quantas vezes justificamos pequenos erros, aqueles hábitos que escondemos até de nós mesmos? No Brasil, onde a cultura valoriza a alegria e a espontaneidade, às vezes esquecemos que a santidade exige vigilância. Graham cita Salmo 66, versículo 18. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Essa verdade me confrontou. Lembrei-me de momentos em que, mesmo orando fervorosamente, guardava ressentimentos ou hábitos que sabia não agradarem a Deus. A lição aqui é clara. A confissão sincera e o abandono do pecado são o primeiro passo para abrir as comportas do céu. Na prática, isso significa reservar um tempo diário para exame de consciência, talvez antes de dormir, pedindo ao Espírito Santo que revele o que precisa ser confessado e transformado. É um compromisso com a transparência diante de Deus, algo que, na correria do dia a dia brasileiro, pode ser desafiador, mas é libertador. O segundo obstáculo, a falta de perdão, tocou-me ainda mais profundamente. No Brasil, somos um povo caloroso, mas também carregamos feridas emocionais, seja por desentendimentos familiares, traições ou injustiças. Jesus nos ensina em Marcos 11, versículo 25: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém. Essa ordem é direta e inegociável.
Refleti sobre uma mágoa antiga que carregava contra um amigo próximo. Por anos, nutri ressentimento, achando que perdoar seria negar a dor que sofri. Mas Graham me lembrou que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Decidi orar pelo meu amigo, liberar a mágoa e entregar a Deus o direito de julgar. O resultado? Uma leveza espiritual que não sentia há anos. Aplicar isso na vida significa escolher perdoar diariamente, mesmo quando a dor ainda está fresca. É dizer: Senhor, eu libero essa pessoa da dívida que sinto que ela me deve. Esse ato abre o coração para receber a graça de Deus e restaura a comunhão com Ele. O terceiro obstáculo, a incredulidade disfarçada de religiosidade, foi um alerta para minha própria fé. No Brasil, onde as igrejas estão cheias de cânticos vibrantes e orações fervorosas, é fácil cair na armadilha de orar por rotina, sem verdadeira expectativa. Hebreus 11, versículo 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes orei por cura, provisão ou direção, mas no fundo, duvidei que Deus realmente interviria? Graham nos desafia a orar, com a ousadia de uma criança que confia plenamente no Pai. Para aplicar isso, comecei a meditar mais nas promessas bíblicas, como Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Dediquei tempo para ler a Bíblia com atenção, anotando versículos que fortalecem minha confiança. Também comecei a orar com especificidade, pedindo coisas que só Deus poderia realizar, como a restauração de um relacionamento familiar. Essa prática tem transformado minha oração de um ritual em uma conversa viva com Deus. Esses 3 obstáculos me ensinaram que a oração não é apenas sobre pedir, mas sobre alinhar meu coração com o de Deus. No contexto brasileiro, onde a fé é muitas vezes expressa com emoção e comunidade, essas lições são ainda mais relevantes. Vivemos em um país de contrastes, onde a espiritualidade convive com desafios diários, como desigualdade, violência e pressões sociais. Aplicar essas verdades significa viver uma fé prática, confessar pecados com honestidade, perdoar mesmo quando é difícil e crer com ousadia, mesmo diante de circunstâncias impossíveis. Isso não apenas muda nossa vida de oração, mas transforma nossas famílias, nossas comunidades e até nossa nação. Por exemplo, na correria de São Paulo ou nas praias do Rio, onde a vida pode ser intensa, reservar um momento para orar, com sinceridade, pode parecer desafiador, mas é exatamente nesses momentos que precisamos parar, confessar, perdoar e crer. Comecei a praticar isso em pequenos gestos. Antes de uma reunião importante, oro pedindo sabedoria e entrego qualquer ansiedade a Deus. Quando alguém me fere, escolho perdoar rapidamente, mesmo que seja apenas em oração, para não carregar amargura. E, acima de tudo, oro com expectativa, sabendo que Deus está ouvindo, mesmo que a resposta venha em seu tempo perfeito. Essa mensagem de Billy Graham não é apenas um sermão, é um convite para uma vida transformada. No Brasil, onde a fé é parte da nossa identidade, somos chamados a viver com autenticidade espiritual. Cada obstáculo superado, pecado confessado, perdão liberado, fé fortalecida, nos aproxima mais do coração de Deus. Minha maior lição é que o silêncio de Deus não é rejeição. É um chamado para crescer, para remover barreiras e para buscar uma comunhão mais profunda. Que possamos, como brasileiros apaixonados pela fé, viver essa verdade com coragem e fervor, transformando não apenas nossas orações, mas todo o nosso caminhar com Deus. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um like agora mesmo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essas verdades. Comente Amém. Ou compartilhe sua própria experiência de oração. Queremos ouvir sua história.
Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos transformar nossa vida de oração e ver o céu se abrir sobre nós?